A grande promessa de Cristo para os justos é a certeza da ressurreição dentre os mortos no último dia, na sua vinda gloriosa. Como ele mesmo diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Assim, a Bíblia afirma que quem crê que Jesus é o Filho de Deus e viver de acordo com sua palavra, será ressuscitado no último dia. Mas quantas ressurreições existem segundo a Bíblia e em que ordem acontecerá cada uma? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. Em João 5:28-29, Jesus diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Será que aqui Jesus está dizendo que haverá uma só ressurreição, onde justos e injustos ressuscitarão juntos? Entenderemos claramente sobre isso no decorrer deste vídeo. Antes, para entendermos todo o contexto sobre a ressurreição dos mortos, vejamos o seguinte. Em Colossenses 1:18, o apóstolo Paulo escreve dizendo: ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E também em Apocalipse 1:5, João nos diz o mesmo: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A Bíblia afirma que Jesus é o primogênito de entre os mortos. Precisamos entender o que significa isso. O texto de Romanos 8:11 nos esclarece: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Sabemos que Jesus, ao morrer pelos nossos pecados, ressuscitou por meio do Espírito Santo, assim sendo o primeiro a ressuscitar de entre os mortos, para nunca mais morrer. Deixando claro que a ressurreição de Jesus é diferente de todas as outras ressurreições que ocorreram, em que as pessoas não tiveram a glorificação de seus corpos e obviamente tornaram a morrer. A exemplo de Lázaro em João 11, Dorcas em Atos 9 e Hebreus 11, onde relata que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, os quais esperavam obter ressurreição superior à ressurreição no último dia, na qual terão seus corpos glorificados e nunca mais tornarão a morrer. Então entendemos aqui que a Bíblia se refere à ressurreição prometida aos justos no último dia, aquela que receberão corpos glorificados, conforme escrito em 1 Coríntios 15:40, o que aconteceu até então somente com Jesus. E como falado anteriormente, essa é a promessa para todos os que viverem guiados pelo Espírito Santo, o qual também ressuscitará o corpo mortal de todos aqueles que são sua habitação, assim para ser semelhante ao corpo da sua glória, como está escrito em Filipenses 3:21. E sobre quantas ressurreições ocorrerá, vejamos o que a Bíblia diz em seguida. O texto de Apocalipse 20:6 fala: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Vemos neste texto que haverá uma primeira ressurreição, que será dos justos, pois a Bíblia revela que sobre esses a segunda morte, ou seja, o lago de fogo, não terá autoridade, e serão eles sacerdotes de Deus e de Cristo no milênio. E para entendermos quando acontecerá a ressurreição dos justos, vejamos o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 e 16, onde Paulo nos diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E também em 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, nos traz acréscimo sobre quando ocorrerá isso, que diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
É claro na Bíblia quando ocorrerá a primeira ressurreição, que será ao soar da última trombeta, na volta de Cristo. Em outro estudo posterior aqui no canal, veremos que essa trombeta é a sétima relatada em Apocalipse 11:15. Nela, Cristo voltará e ocorrerá primeiro a ressurreição dos mortos em corpos incorruptíveis, como também o arrebatamento dos vivos transformados, juntamente com todos que foram ressuscitados. Assim, irão até os ares para se encontrar com Cristo e estar com Ele para sempre. Agora vejamos o texto de Apocalipse 20, verso 5, que diz o seguinte: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Então, até aqui entendemos que após os 1000 anos do reino milenar de Cristo na terra, haverá a segunda ressurreição, ficando claro que haverá duas ressurreições em momentos diferentes. Uma dos justos, que é a primeira, na volta de Cristo, e a última, ao final dos 1000 anos, para aqueles que viveram rebeldes à vontade de Deus. Mas onde estarão essas pessoas por 1000 anos após a primeira ressurreição, que somente ressuscitarão na segunda ressurreição? Todos esses que não ressuscitaram na vinda de Jesus estarão no Hades, durante os 1000 anos do reino de Cristo na terra, até o dia da ressurreição para o juízo final no grande trono branco, que será estabelecido após o milênio. Em Apocalipse 20, verso 11 ao 15, mostra como será este julgamento. Diante de todos aqueles que ficaram para a segunda ressurreição, será aberto o livro das obras, para serem julgados segundo as obras de cada um. E também o livro da vida será aberto, para que todos quantos não tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo, a segunda morte. Portanto, como vimos neste vídeo, a Bíblia declara que haverá duas ressurreições. Uma para os justos na vinda de Cristo, esses serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E vimos também que ocorrerá a ressurreição dos ímpios depois de se passar o milênio de Cristo, sendo estes levados a julgamento no juízo final do grande trono branco, para serem julgados segundo as obras praticadas enquanto estavam na terra, e assim sendo determinado o destino de cada um deles. Então, esse foi o estudo sobre a ressurreição dos mortos. Se você gostou, peço que deixe seu gostei aqui embaixo, pois isso ajudará bastante na divulgação deste vídeo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito neste canal e deseja acompanhar os próximos estudos, aproveite e se inscreva aqui abaixo. Também peço que ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que for postado vídeo novo. Obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.